Olá a todos, meu nome é Ana Silva Santos Conceição e estarei apresentando nesse momento um seminário a respeito de projeto e análise de algoritmos. Então vamos dar começo a essa apresentação. Podemos ver aqui o sumário do que iremos abordar nesse seminário. Né? Primeiro, começando com a introdução a algoritmos, complexidade, merge sort, quicksort e algoritmo de Huffman. Então, para darmos início a esse seminário, vamos começar com a introdução a algoritmos, uma breve introdução a algoritmos, porque quem não conhece algoritmo não tem como destrinchar esse seminário tão bem, né? Ter aquela carga de conhecimento que iremos passar aqui. Então, a primeira pergunta é: o que são algoritmos? O que é um algoritmo? Eu não sei o que é um algoritmo, então vamos ver agora aqui juntos, né? Algoritmo é um passo a passo para resolver um problema. Essa definição é bem simples e direta, e é isso que um algoritmo é. O que um algoritmo é? Um algoritmo é uma sequência de passos que você realiza para alcançar um objetivo. Como, por exemplo, acordar da cama. Acordar não, mas levantar da cama. Escovar o dente, fazer um bolo, lavar o carro. São coisas que você quer fazer, são problemas que você quer resolver, são ações que você quer realizar. Mas para você fazer um bolo, por exemplo, você tem que seguir diversos passos que você tem que fazer para realizar aquela ação. Você vai pegar o manual e lá vai estar escrito: pegue 3 ovos, abra os ovos e coloque em um pote com a clara e a gema. Agora pegue um copo de leite e misture com o recipiente que está os ovos. Mexa e, entendeu? Isso é um passo a passo, isso é uma série de sequências que você vai ter que seguir para atingir seu objetivo final, que é obter um bolo, entende? Então, o algoritmo nada mais é do que o passo a passo para resolver um problema, etapas para resolver, para alcançar um objetivo, para resolver uma questão. Na computação, algoritmos informam o computador o que ele deve fazer e de qual forma, né? Igual na vida real. Podemos observar algoritmos em tudo que fazemos na nossa vida diariamente. Igual eu acabei de dar um exemplo do fazer o bolo. Então, o que são algoritmos? Um conjunto de instruções para realizar uma tarefa ou resolver um problema. E na computação, existem diversos algoritmos que nos ajudam a realizar tarefas de modo mais rápido e eficiente. Aí que entramos na parte de análise de algoritmos. Né? O que são análise de algoritmos? Como podemos ver, algoritmos, para entender melhor, quando você vai fazer um bolo de cenoura, você tem 3 modos de fazer aquele bolo de cenoura. Tem 3 receitas diferentes. E aquelas 3 receitas diferentes são 3 modos diferentes. Por exemplo, o primeiro modo, receita A, você vai fazer o bolo com um ovo só. Receita B, você vai utilizar 2 ovos. A receita C não vai utilizar ovo nenhum. Cada um desses aqui é um algoritmo. E a análise de algoritmo, você vai analisar cada uma dessas receitas, que cada uma delas é um algoritmo, que você vai precisar ler, para você ver qual delas é mais eficiente e mais rápida, qual delas vai te fazer conseguir criar um bolo que vai ficar mais bonito, vai ter uma forma melhor, vai crescer mais rápido, vai ficar pronto em menos tempo. Então, cada uma dessas receitas é um algoritmo que você vai ter que analisar para saber qual delas você vai utilizar. Complexidade de algoritmos. O que é uma complexidade de algoritmo? Né? Por que é importante? Quando você vê isso aqui, você não sabe o que é. Eu também não sei, então vamos aprender juntos aqui. O que é uma complexidade de algoritmos? Nem todo algoritmo resolve um problema da mesma forma. Como citado anteriormente, você tem 3 modos de fazer o bolo de cenoura. E nos 3, cada um deles vai te dar um resultado diferente. Um pode te dar um bolo mais rebaixado, o outro mais plano, ou então maior, que cresce muito. O outro vai deixar um bolo mediano. Então, cada algoritmo, cada receita vai dar um resultado diferente. Né? Como um exemplo de algoritmo, por exemplo, você vai subir degraus de escada. Você tem 10 degraus de escada para você subir. Enquanto você sobe pulando 2 degraus por vez, você vai chegar lá em cima mais rápido, porém mais cansado, porque você gastou mais força do seu corpo. Mas se você subir um degrau por vez, você vai chegar lá em cima mais devagar, porém sem tanto cansaço. Então, assim, são formas que você pode utilizar para alcançar seu objetivo. Enquanto alguns têm uma velocidade maior, outros têm um desempenho inferior aos demais. Entende? Um algoritmo é isso, não é uma complexidade de algoritmo. A complexidade mede o quanto o algoritmo cresce em tempo
conforme os dados aumentam. Aqui ao lado temos a anotação Big O, que é a anotação que nós utilizamos para ver a complexidade desse algoritmo durante o treinamento com informações que vamos acrescentando. Como, por exemplo, o que podemos dar? Se você vai ter o lançamento de um foguete e você vai utilizar algoritmos, o algoritmo A faz aquele foguete atingir a atmosfera em 5 minutos. E o algoritmo B faz aquele foguete atingir a atmosfera em 3 minutos. Qual é mais eficiente, o A ou o B? Provavelmente o B, que faz ele atingir o objetivo dele em menos tempo e mais rápido. Então ele é mais eficiente. Aqui no Big Annotation, nós conseguimos analisar e classificar essas complexidades, né, como O n ao quadrado, O de n, O log de n e O de 1. Né? Então, para você entender essa complexidade, vamos dar alguns exemplos para você compreender melhor. Se você tem uma lista com 1000 nomes em ordem alfabética e quer achar um nome específico, pode usar a lógica de dividir ao meio até achar o nome certo. Isso é muito rápido. Né? Com cerca de 10 tentativas você encontra um nome, mesmo com milhares de dados. Então você tem 1000 contatos no WhatsApp em uma lista telefônica e você quer achar o nome Fernando. Você parte no meio. Parte no meio. Tem 1000, parte no meio e fica só com 500. Já elimina 500 pessoas, 500 opções. Fica só com 500. Não achou ainda? Parte no meio de novo, até você achar. Então a complexidade disso aqui é O log de n, porque ele cresce bem devagar. Ele não tem um crescimento muito grande, exponencial, né? Então, esse é um exemplo de complexidade baixa. É uma complexidade baixa. Agora, uma complexidade alta é esse exemplo aqui das crianças. Se cada aluno precisa reunir com todos os outros para montar uma dupla diferente, o número de combinações cresce muito. 10 alunos equivalem a 45 duplas possíveis que eles podem formar. Agora, 100 alunos tem um pulo bem grande já. Parte para 4.950 duplas. Agora, 1000 alunos vai para quase 500.000 duplas. Então você vê que a complexidade disso aqui é muito alta. Entende? É igual você falar que o algoritmo A leva o foguete à atmosfera em 5 minutos, o algoritmo B em 3 e o algoritmo C em meia hora. Então você sabe que o algoritmo C, para esse tipo de questão, não é o mais eficiente. Ele tem uma complexidade mais profunda e não tão eficiente para o nosso problema que queremos resolver. Então, mas também tem outros algoritmos que conseguimos utilizar nesse problema que faz o tempo do foguete alcançar a atmosfera ser menor. Então, nesse caso aqui, a complexidade é de O n ao quadrado, porque a complexidade cresce muito, é muito exponencial. Entende? Então, essa é a diferença entre as complexidades de algoritmo. Pode variar muito dependendo do caso que você vai tratar, do problema que você vai solucionar. Então, agora vamos partir para as técnicas que podemos utilizar em alguns casos, né? As técnicas que serão apresentadas aqui nesse seminário. Vamos começar com a técnica de dividir e conquistar. Todos os algoritmos estudados e analisados no livro foram analisados e estudados no livro Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, terceira edição do Anand Levitin e Pearson 2012. Aqui vamos ver o Merge Sort e o Quick Sort, que são algoritmos que foram encontrados no capítulo 5, seção 5.1 e 5.2. Então, caso queira ler, por conta própria, pode buscar esse livro e pode ler. Estão lá todos esses algoritmos que estão sendo mostrados aqui nesse seminário. Vamos começar com o Merge Sort. Aqui tem uma representação ilustrada de como ele funciona, como ele organiza os dados, né? A esse primeiro momento você vai ver isso aqui e não vai compreender tão bem. A partir do momento que eu te mostrar, você vai voltar para essa imagem aqui e você vai ter uma compreensão melhor de como ele está fazendo essa organização dos dados, né? No caso dessas pilhas, dessas barras, né? A complexidade do Merge Sort. Melhor caso, O n log de n. Caso médio, pior caso, a mesma coisa. E sempre irá dividir até restar apenas um elemento para depois juntar a ordem. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui na frente. Vamos continuar. Aqui a apresentação do Merge Sort.
Mas de sorte divide o problema em partes menores, resolve cada uma e depois junta tudo de forma ordenada. É como organizar pequenas caixas antes de colocá-las em uma prateleira grande. Então podemos ver aqui um exemplo no lado aqui. 14, 7, 3 e 12. Nós queremos organizar essa lista, essa fila, em ordem crescente, né? Então, o que o mestre de sorte faz? Esse algoritmo faz? Ele divide no meio, parte no meio, separa. 14, 7, 3, 12. Daí ele separa de novo, porque ele vai dividir, não importa o tamanho da sua lista, se for 1000, 100 mil, ele vai dividir até ficar um elemento só. Aí vai até ficar 14, 7, 3 e 12. Quando a gente chegar aqui, ele vai começar a comparar um com o outro. Ah, o 14 é menor que o 7? É, então inverte o local dele. O 7 vem para cá, o 14 vai para lá. O 3 é menor que o 12? É. Como já está aqui, continua aqui. Então ele junta e volta para cá, ordenado. Aí aqui ele vai pegar e vai comparar essa lista aqui com essa lista aqui. 7 e 14 é menor que 3 e 12? É, então troca o 3 para cá, joga o 7 para lá. 14 é menor que 7? É, então troca. E vai fazendo essa troca até ficar ordenado. 3, 7, 12 e 14. Vamos exemplificar melhor para você compreender melhor esse algoritmo. Imagine que você está numa fila para ser atendido no médico e cada paciente recebeu um número na recepção. O atendente então pede que todos se organizem em ordem crescente, de acordo com o número recebido. Esse é um exemplo prático em que o algoritmo médio sorte poderia ser usado para organizar essa fila de forma rápida e eficiente. Então, todos pegaram um número. Ah, peguei 7, 9, 14, 78, 112. Aí a recepcionista vai e fala: se organize aí de modo crescente para serem atendido. Um algoritmo que você pode utilizar, média sorte. Por quê? Porque ele vai pegar e vai dividir e vai organizar de modo rápido e fácil, dividindo até ficar uma unidade só e depois vai voltando, vai reconstruindo a lista parte por parte, comparando todos os blocos, até estarem todos uma lista inteira ordenada. Aqui temos uma exemplificação de código do merge sort que nós fizemos com Python, onde você pode ver que nós definimos a função do merge sort, definimos a função do merge e passamos aqui para ele a fila de pacientes: 32, 5, 18, 7, 12, 45, 13 e 27. Chamamos a função do merge sort e passamos essa fila de pacientes e ele vai organizar essa fila. Vai colocar 3, 5, 7, 12, 18, 27, 32 e 45, organizado de maneira crescente. Então, o merge sort vai fazer essa quebra no meio e vai começar a organizar. Né? Esse é o algoritmo de merge sort. Ele divide no meio, organiza e reconstrói a fila, né, o vetor inteiro organizado. É a maneira que o merge sort atua no seu problema de organização. Agora o quicksort. Como funciona o quicksort? A primeiro modo, vendo isso aqui, não dá para compreender muito, né? O que ele está fazendo aqui? Não sei. O quicksort ele é muito prático e muito eficiente. Vamos ver como ele funciona. A complexidade do quicksort. No melhor caso, ON de log de n, caso médio a mesma coisa, e pior caso, O de n ao quadrado. Dividir e conquistar. Como ele funciona? Ele sempre vai escolher um pivô e divide a lista em dois lados, ordenando recursivamente os lados e juntando ambos com o pivô no meio. Como isso funciona? Vamos ver aqui, na representação dele. Quicksort é como escolher uma referência, pivô, separar quem vem antes e depois e repetir esse processo até tudo estar ordenado. Rápido e eficiente na maioria dos casos. Vamos ver esse exemplo. O pivô você pode escolher, né? Se você quer o último, o primeiro ou algum número aleatório aqui
da lista. No caso do pivô que ele pegou aqui foi 3, que foi o último valor. Ele está pegando sempre o último. Então o que o Quicksort faz? Ele pega o valor que você escolheu, seu valor de referência, ou seu pivô, que nós chamamos assim. Os valores que são menores que ele vai deixar na esquerda. Né? Então menos 3, 2, menos 6 e 1. E os valores maiores que ele vão ficar na direita, 8, 5, 9 e 6. E ele vai fazer isso novamente com a lista nova que ele criou. Os valores menores vai colocar na esquerda, maiores na direita, até sobrar em 1. Depois ele vai reconstruindo, passo a passo, até ordenar essa lista aqui por completa. Né? E aí a gente pode voltar aqui nessa parte para você compreender. Pega o 3. Aí começa 6 e 4. 6 é menor que 2? Não, mas 2 é menor que 6, então troca de lugar. 2 vai para lá, 6 vai para lá, troca de posição. 5 é menor que 7? 5 é menor que 8? 5 é menor que 1? Não, mas 1 é menor que 5, então troca de lugar. O menor para a esquerda, o maior para a direita. Agora vamos comparar. 3. Aí vai comparar. 3 com 1 e 2 com 1. 1 é menor que 2, então troca de lugar. O menor para a esquerda, o maior para a direita. Pronto, mudou de posição. Agora o 2 e o 3. 2 é menor que 3? Então permanece. Agora ele escolheu outro pivô, 4. Lá no final. Agora 5. 5 é menor que 4? Então troca. Menor para a esquerda e maior para a direita. Pronto, já ajustou. Vamos continuar. 8 é menor que 6? Não. 8 é menor que 7? Não. 8. Pronto. 4. Agora ele vai escolher outro pivô, 6. E assim por diante até ficar toda a lista organizada. Entendeu? Essa é o algoritmo do Quicksort. Exemplificação de Quicksort. Imagine que você precisa organizar várias caixas do menor para o maior tamanho. Você escolhe uma caixa como referência e separa os menores à esquerda e os maiores à direita. Depois repete isso tudo até estar em ordem. Essa é a lógica por trás do algoritmo Quicksort, rápido, simples e eficiente na prática. Você separa os menores da esquerda, o maior da direita e vai repetindo esse processo até estar tudo organizado, do menor para o maior. Aqui também tem uma exemplificação do Quicksort do código em Python, daquele problema das caixas que vimos anteriormente. Então, Quicksort fila, você pega o pivô, o menor, o maior, retorna o Quicksort. Nós utilizamos muito o sistema de recursão nesses algoritmos, porque eles ajudam a ser mais eficiente. E passamos o vetor com os valores que queremos testar. 32, 5, 18, 7, 12, 45, 3, 27. E testa esse valor. Pessoal, dando continuidade aqui em mais algumas exemplificações de onde o Quicksort pode ser utilizado, né, exemplos reais aqui que podemos ver na prática, onde já foram utilizados, tem a ordenação de bancos de dados, né, que a gente pode ver aqui, como descrito, sistemas que lidam com grandes volumes de registros, como bancos de dados, precisam ordenar dados por nome, data ou valor. E quando feito de forma ineficiente, isso pode comprometer o desempenho de consultas e relatórios. Né? Pode ficar mais lento, pode demorar mais o processo. E então, o que é feito? O que é utilizado? É muito utilizado algoritmos rápidos como o Quicksort, que é mais rápido que o MedSort nesse sentido, né? E permite organizar essas informações com agilidade. Isso melhora a resposta do sistema e a experiência do usuário. Quando você vai fazer uma consulta de uma informação no PostgreSQL, né, em um banco de dados, ele vai pegar aquela informação do banco e para isso ele vai ter que ordenar aquela informação. Né? Quando você vai usar um group by, ele vai ter que fazer uma ordenação. E isso aí o Quicksort vai agir, né, no banco de dados e vai conseguir fazer essa ordenação mais rápida para entregar algo mais eficiente possível. Né? Então, esse é um dos exemplos. O próximo exemplo é a renderização gráfica em 3D, onde, conforme descrito aqui, colocamos em gráficos 3D é necessário desenhar objetos na ordem correta de profundidade para que a cena seja exibida corretamente. Né?
para ela ser renderizada sem uma ordenação adequada, pode gerar sobreposição visual incorreta dos objetos, né, se ela não tiver uma renderização bacana. E o Quicksort é utilizado para ordenar polígonos pela distância da câmera, garantindo imagens realistas. Ou seja, isso é muito essencial para jogos, filmes, que utilizam essa renderização gráfica 3D. E aqui temos como exemplo a Unity e a Unreal Engine, que utilizam o algoritmo de Quicksort, né? Não utilizam em si o Quicksort, mas eles utilizam o algoritmo deles baseado no Quicksort. Então, eles criaram um algoritmo deles próprios baseado no Quicksort para fazer essa renderização mais rápida, né? Conseguir atingir esse objetivo, né? E por último, sistema de recomendação. As plataformas de e-commerce e streaming precisam exibir rapidamente itens mais acessados ou recentes, né? Lojas online que você vai acessando no Facebook, no Mercado Livre mesmo aqui como exemplo, uma Netflix da vida que você vai acessando um tipo de conteúdo, ele vai analisando e vai mostrando cada vez mais aqueles assuntos que você está mais pesquisando, né? Quando você vai pesquisar um tênis, por exemplo. Então, sem uma ordenação eficiente, a exibição pode atrasar ou apresentar resultados imprecisos. Então, o Quicksort pode ser aplicado para ordenar dados como vendas ou acessos em tempo real, o que torna as recomendações mais relevantes e o sistema mais responsivo. Os sistemas que a gente tem aqui como exemplo para mostrar para vocês é a Amazon e o Mercado Livre, que são sistemas de e-commerce, né, que possivelmente têm implementado o Quicksort, que ele ajuda na melhoria da eficiência de você ordenar os produtos que mais estão sendo visualizados, mais estão sendo procurados, para que a pessoa consiga ver mais aqueles objetos, né, que ela está procurando, buscando. Então, foram mais alguns exemplos do Quicksort sendo implementado e utilizado na vida real, em alguns problemas que nós realmente precisamos e utilizamos, né? E espero que tenham gostado.